Deus não nos criou para sermos solitários. A solidão não faz parte do plano original de Deus para a humanidade. Bom, esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu me chamo Jonatas, sou pastor, sou teólogo e estou aqui sempre para compartilhar uma reflexão de algo que tem falado ao meu coração e tenho certeza que vai falar o seu também. Então, desde já eu te convido para se inscrever, curtir esse vídeo, deixa um comentário aqui falando assim: eu nasci para viver em comunhão. Essa vai ser a frase nossa de hoje. E acompanha comigo que eu tenho certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Uma das maiores queixas que a gente ouve das pessoas hoje é que no mundo em que a gente está todo mundo conectado pelas redes sociais, a gente está o tempo todo, curtindo, compartilhando, seguindo e vendo stories, a vida das pessoas, mesmo assim existe um senso de solidão muito grande que as pessoas acabam tendo que lidar. E isso é muito triste, porque nós não fomos criados para sermos solitários. A humanidade, por si só, ela tem a necessidade de estar pertencendo, de ter relacionamentos, de estar convivendo com pessoas. E isso é algo que, no mundo, ainda que muito conectado, é um problema que tem afligido muitas pessoas. E eu quero te mostrar que o Deus que nós servimos, o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus da igreja, Ele é um Deus que nos criou com um plano, com um projeto, de que fôssemos seres relacionais, e Ele tem uma solução, uma resposta para isso, apesar das dificuldades que nós vivemos no mundo hoje. E eu quero te mostrar que sim, Deus Ele te criou para viver comunhão e Ele tem um caminho para que você possa viver isso. Então, eu queria trazer para você uma reflexão em cima de um texto que para mim ele é muito importante. João, o Evangelho de João, capítulo 1, ele tem um versículo 12 que diz o seguinte: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Uma das coisas mais importantes nessa necessidade de pertencer a um relacionamento, a fazer parte de uma comunidade saudável, tem a ver com a filiação. Sabe, o primeiro núcleo de relacionamentos que qualquer pessoa vive é família. Infelizmente, muitos, por terem experiências tão difíceis nesse núcleo familiar, nesse primeiro contato com pessoas, porque tiveram pais que às vezes eram muito ausentes porque trabalhavam muito, ou porque realmente muitos foram abandonados pelas suas figuras paternas, enfim, tantas situações difíceis, as pessoas acabam tendo dificuldade de viver relacionamentos saudáveis. E isso é um grande problema. Mas Deus, Ele soluciona isso. Como? Quando Ele, ao enviar Jesus, o seu Filho, Ele faz com que por meio de Jesus todos nós possamos ser filhos. A primeira coisa que eu quero te falar é que quando você entende quem Jesus é, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não encontra somente um Salvador, um Rei, mas você encontra um irmão que te faz filho do Pai perfeito. Então a primeira coisa que eu quero te falar é que você não está sozinho. Você tem um relacionamento pleno, uma vez que você aceita Jesus como o Senhor da sua vida, você tem comunhão constante com o Pai perfeito. Você pode conversar, procurar, em oração, ter contato. E quando eu digo oração, não é questões religiosas, de você se trancar no quarto. Às vezes no dia a dia, você fechar o olho e falar: Senhor, eu estou aqui. Pai, eu estou aqui. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele fala: Pai nosso que estás nos céus. Nós não estamos simplesmente procurando uma pessoa distante que pode nos ajudar. Nós estamos procurando um pai, um relacionamento, uma pessoa que realmente nos ama, e nos ama não de qualquer maneira, mas como filhos. Isso fala de conexão profunda, de cuidado, sabe? De proximidade, de compromisso. Então Deus, Ele é o Pai perfeito. E se você entende isso, que Ele é teu Pai, você é filho, você pode viver sempre nesse relacionamento, nunca se sentir sozinha e sempre na convicção de que você tem alguém ao seu lado o tempo todo. E lógico, não acaba aqui. Deus, Ele além de nos fazer filhos e nós temos um relacionamento direto com Ele, Deus também nos faz família espiritual. Aqui é onde as pessoas às vezes perdem um sentido muito profundo do que é ser igreja. Ser igreja é ser os escolhidos de Deus para transformar o mundo? Sim, isso é muito importante, a gente não pode perder esse sentido, esse propósito. Ser igreja é ser família. Ser igreja é você fazer parte de um grupo de pessoas, uma comunidade em que todos se reconhecem como filhos de Deus. E se todos se reconhecem como filhos de Deus, logo todos são irmãos.
Eu acho lindo, tem uma passagem que que a mãe de Jesus está à porta ali, e os irmãos de Jesus, querendo falar com ele está no meio ali do seu momento de ensino, e aí fala assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão aqui te chamando. Aí Jesus fala assim, olha, minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a minha vontade. Isso é lindo porque para termos irmãos, mães, família, a gente não precisa ter um vínculo de sangue. A gente pode simplesmente sermos unidos pela fé. E quando alguém está buscando fazer a vontade de Jesus, assim como nós nos tornamos família. A outra maneira da gente romper com esse sentimento, com essa cultura de muita conexão vazia, mas pouco relacionamento real, é a gente viver a igreja na íntegra, como irmãos em Cristo Jesus, que são filhos do mesmo Pai, e podemos ter relacionamentos saudáveis. Relacionamentos que não se baseiam em funcionalidade, isso é importante. Infelizmente, a religiosidade ela acaba tornando as funções dentro da igreja o vínculo de relacionamento. E aí, quando você talvez não faz parte mais daquele departamento ou daquele ministério, você já não tem mais uma função, você acaba perdendo o relacionamento com aquelas pessoas. Porque não eram relacionamentos reais, eram relacionamentos funcionais. Mas quando a gente vive como filhos de Deus realmente, amando como Jesus amou, tendo Deus como Pai perfeito, a gente se relaciona como irmãos independente do que a gente ganha nesse relacionamento. E a gente então pode viver o fim dessa solidão tão devastadora na alma humana como família espiritual. Aí você vai perguntar para mim, mas nos dois âmbitos, tanto no relacionamento com Deus como no relacionamento com a igreja, é difícil, né? Porque tem hora que eu estou procurando ali olhar e cadê Deus? E aí você fica, né? Com quem que eu estou falando? E ao mesmo tempo que os relacionamentos interpessoais sempre são complicados. Mas a gente tem algo que ele é o grande chave de virada que nos ajuda a viver isso. Tem um versículo que fala lá em Romanos capítulo 8, no versículo 15 e 16, vai dizer: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso aqui é lindo. Você vai conseguir viver tanto esse relacionamento vertical quanto horizontal, tanto com Deus quanto com a igreja, quando você consegue entender que o Espírito Santo que habita em você é Ele que te capacita, é Ele que te ajuda a entender essa relação com o Pai e chamá-lo de Abba, né? Essa declaração judaica de carinho com o Pai, né? Próximo, assim como também te ajuda a olhar o próximo e nas suas limitações, na limitação do outro, a gente consegue superar, melhor falando, por causa da ação do Espírito Santo na gente. Então eu quero te falar, você não nasceu para viver sozinho. E eu vou te dizer mais, você não está sozinho. Apenas faça uma oração, entregue sua vida para Jesus, receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida e permita que você viva a experiência, a realidade de ser filho de Deus. Viva a comunhão com o Pai e viva a comunhão com os irmãos. Se você chegou até aqui, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo. Eu nasci para viver em comunhão. E que Deus abençoe seu dia. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço.